Olá, gente! Então, antes do vídeo começar, eu queria fazer um disclaimer aqui. Por quê? Porque eu não quero confusão e polêmica. O que acontece? Eu vou fazer um vídeo falando sobre como seria um suposto relacionamento entre a Jisoo e o Junhae, ok? Eu não estou falando que eles estão namorando, eu não estou falando que eles podem namorar. Quer dizer, tudo se pode, mas eu não sei, eu não estou prevendo nada, eu não sei absolutamente de nada, eu só estou fazendo uma suposição de como seria se acontecesse. Ou se está acontecendo e a gente não sabe, entendeu? Então, aqui é uma coisa assim, divertida, é algo assim pra gente descontrair e falar, poxa, como seria se tal coisa acontecesse? Ah, poderia ser assim, dessa tal forma, porque tem essa possibilidade aqui. Seria um jeito de a gente se aproximar um pouco mais dessas duas pessoas que um ou outro é fã. Você veio ou por causa de Jisoo, ou por causa do Junhae, ou por causa da polêmica que você acha que eu vou criar nesse vídeo, que eu não quero. Eu quero que vocês se divirtam, eu tô aqui me divertindo porque eu acredito que é algo legal da gente falar e saber e aprender um pouco sobre relacionamento e se relacionar e como se relacionar melhor com pessoas que têm características parecidas com a Jisoo e o Junhae, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Olá, eu sou a Manu, sua astróloga de hoje, e vamos analisar o mapa de Junhae e Jisoo. No caso, nós vamos fazer uma sinastria. O que é uma sinastria? Basicamente, uma leitura de mapa sobreposto. O que é isso? A gente basicamente vai pegar o mapa da Jisoo, o mapa do Junhae, fazer isso aqui e vamos ver o que acontece. Nesse caso, nós não temos o horário nem da Jisoo, nem do Junhae, então nós não vamos ter a análise por casas, porque não dá. Eu já fiz um mapa sobre a Jisoo, o mapa da Jisoo aqui no YouTube, então eu vou deixar linkado nos cards, no card, e aqui embaixo na descrição para que vocês possam ir assistir. Eu também já fiz o mapa da Rosé e da Lisa, se vocês quiserem assistir também, e de alguns meninos do BTS. Então, se vocês estiverem interessados nesses mapas, eu recomendaria que vocês dessem uma procurada aqui no canal para que vocês pudessem estar em sintonia e entender um pouco sobre o que eu vim fazer aqui neste vídeo, porque talvez você caiu de paraquedas por aqui. De início, como nós não temos muitas informações sobre eles, eu vou fazer uma análise basicona sobre Sol, Lua e Vênus, tá bom? Então vai ser... E Mercúrio, eu vou falar sobre Mercúrio também, porque é legal falar sobre Mercúrio em relacionamentos, porque a gente tá falando sobre como será a comunicação entre essas duas pessoas. Começando pelo Sol, o Junhae tem Sol em Áries. Olha, eu fiquei um pouco surpresa, porque ele realmente não parecia ter Sol em Áries. Ele parecia ter Sol em Virgem, mas na verdade a lua dele é em Virgem. E a Jisoo tem Sol em Capricórnio, como todo mundo sabe. Ou, se você não sabe, você deveria ir assistir ao meu vídeo. Quando a gente fala sobre esses dois sóis, nós estamos falando de uma quadratura. O que é uma quadratura? Uma quadratura, ela é um aspecto tenso entre dois planetas. O que acontece? Quando a gente tem uma quadratura, a gente tem um desafio com aquele planeta, com o assunto daqueles dois planetas. Como a gente está falando de dois sóis, de dois mapas diferentes, nós estamos falando sobre duas vitalidades que são diferentes, dois eus diferentes, duas formas de enxergar e ter vitalidade e ser eu diferente. Com um Sol em Áries, o Junhae, apesar de não parecer, ele tem uma necessidade de se auto-expressar, de ser uma pessoa mais forte, pra frente, agitada, não pensar muito nas coisas. Apesar dele ter uma lua em Virgem. E aliás, eu vou abrir um adendo. Eu acredito, por eu ter achado que ele era virginiano, ele deve ter um acidente em Câncer que puxa aquela lua pra frente e que me faz pensar que ele é virginiano. Sendo ariano, o Junhae, ele tem essa
necessidade de ser explorador, de ser pra frente, de ser o pioneiro, de conquistar as coisas, de não pensar muito, apesar de talvez não parecer, porque pra mim não parece. Parece pra vocês, me conta aqui nos comentários se parece pra vocês que o Jung-hae é uma pessoa um pouco inconsequente. Já a Kim Ji-soo, ela é uma capricorniana. Logo, ela é uma pessoa muito mais ponderada. O capricorniano tem essa necessidade de se controlar um pouco mais, de ser alguém com um pouco mais de cautela, de planejar antes de fazer as coisas, não ser tão impaciente, porque arianos são impacientes, não importa se eles só têm Áries, Sol em Áries, como é o caso do Jung-hae. Ele só tem Sol em Áries, mas filha, ariano, eles são todos impacientes. Nunca vi um que não seja, que não tenha aquele gostinho do Áries de ficar irritado por ter de esperar em uma fila, ou de querer fazer alguma coisa, bater na cabeça, ele fazer e não está nem aí pra hora do amanhã sobre as consequências do que vai acontecer, entendeu? Esse é um cuidado que os arianos devem ter, sabe? Ponderar um pouquinho mais, usar um pouco mais o lado libriano da força e não só sair louco fazendo um monte de maluquice, doideira. Então, se a gente pensa numa Jisoo e um Jung-hae juntos, a gente pode ter um conflito entre a Jisoo querendo ser responsável, resiliente, querer manter as aparências, porque Capricórnio é um signo que quer manter as aparências, nunca vai querer ser aquela pessoa descontrolada, nunca vai querer sair como uma pessoa descontrolada da história. E o Jung-hae talvez querendo ser um pouco mais agitado, mais pra frente, mais uma coisa meio... algo um pouco mais impulsivo, e a Jisoo talvez fique um pouco... por que você quer fazer isso? Não faça isso. Poderia ser um motivo para brigas, sabe? Um motivo de desentendimento entre os dois. Mas tudo nessa vida se adapta, então um ensinaria o outro a ser um pouco mais impulsivo, sabe? Porque Capricórnio, ele pode ser tão calculista, querer planejar tanto e nunca entrar em ação. E Áries é um signo que faz muita coisa, que é só ação, 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 nunca para pra pensar, nunca para pra planejar, nunca para pra diluir o que ele tá fazendo. E Capricórnio vai pegar e segurar na mão dele e falar: filho, calma, vem aqui, senta só um pouquinho, espera. Mostra toda a realidade pra ele, pro Capricórnio, pro ariano pegar assim o feeling de talvez fazer isso não seria uma boa ideia. Quando a gente migra para a lua dos dois, temos outro aspecto formado pela lua, que é um quincúncio. O que é um quincúncio? Um quincúncio acontece quando eu tenho um signo e esse signo tem um oposto. O quincúncio acontece nessas duas relações aqui, ó. Tá vendo? Tipo, eu tenho... ai, tá bom. Eu tenho esse aqui, que é oposto a esse. E eu tenho esses dois signos que são vizinhos ao signo oposto. Aquário é oposto a Leão, que é esse aqui. E um quincúncio seria formado entre Aquário e Virgem e Aquário e Câncer. Como a gente pode perceber... na verdade, vocês não podem perceber porque vocês não estão vendo o mapa deles. Mas o Jung-hae tem lua em Virgem e a Jisoo tem lua em Aquário, como eu citei no meu vídeo anteriormente sobre o mapa da Jisoo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre o mapa do Jung-hae, analisando somente a personalidade dele, vocês me avisem aqui também nos comentários. E vão lá ver, por favor, o vídeo da Jisoo que eu vou deixar aqui ou aqui embaixo, se você tiver preferência. Como a gente sabe, a lua tem relação com a nossa emoção. Quando a gente trata de emocionalidade, sentimento, nós estamos falando da lua, porque ela trata do nosso subconsciente emocional e geral da nossa personalidade. Na psicologia, nós temos 3 eus do ser humano: o eu narrativo, o eu substancial e o eu social. Como o
o eu substancial se relaciona com a lua é muito óbvio, porque é tudo que respeita a nossa substância, que por mais que a gente não tenha talvez consciência ou não mostre, ainda está lá. E a lua representa isso. Por quê? Porque o sol seria a consciência, o eu narrador. E a lua, ela recebe a luz do sol. Então a lua, ela precisa ser iluminada. Por isso, a lua é considerada o subconsciente humano. Por isso, o eu substancial, porque nós temos a tríade na astrologia. Então, só para deixar vocês sabendo, eu narrativo seria o sol, o eu substancial a lua e o eu social o ascendente. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso, por favor, comente aqui embaixo que eu faça um vídeo explicando sobre cada um, como eles se relacionam, e vocês vão aprender um pouco mais de psicologia comigo, porque eu adoro psicologia. E aliás, a astrologia é a base da psicologia. A de Sul e o de Junhei têm luas completamente diferentes. Por que luas completamente diferentes? Quando a gente fala de símbolo na astrologia, nós temos o símbolo de Aquário e o símbolo de Leão. Todos esses dois símbolos, eles se contêm um no outro. Então é como se eles fossem um. Por isso nós temos os eixos. E o eixo de Leão e Aquário é o eixo da individualidade e da criatividade. Esses dois signos se complementam. Eles são opostos, mas eles são opostos opostos complementares. Complementares, tá certo. Como eu substancial, a lua rege as nossas reações. Então, fazendo uma linha de raciocínio, se você pensar numa lua em virgem, você vai pensar no quê? Pensa em virgem. Virgem é aquela pessoa metódica, prática, racional, que vai pela lógica. Uma lua em virgem não é exatamente uma lua super emocional. Ou uma lua que fica super feliz em receber emoções que não entende. Por isso, uma pessoa de lua em virgem tem necessidade de analisar as suas emoções. Ela tem a tendência de reprimir as suas emoções. E ela transmite suas emoções de formas práticas, não em palavras ou de demonstrações muito grandes de afeto. Elas podem ser afetuosas, tá? Luas em virgem podem ser afetuosas. Mas é algo que talvez leve um tempo. O Junhei, por ser adulto, pode já ter passado por essa fase de não saber lidar com os sentimentos, de ter uma dificuldade, de ter uma forma de sentir mais pragmática e racionalizada, porque é comum, sabe? Uma lua em Gêmeos, ela pensa no que sente e sente o que pensa. Uma lua em Virgem, ela só sente o que ela analisa. E muitas vezes, por isso, ela não consegue sentir as coisas, porque ela quer tanto analisar que ela deixa de sentir. Isso é um problema. Já uma lua em Aquário, ela fica feliz com a liberdade, com o poder fazer o que quiser, com a gente não encher o saco dela emocionalmente. São duas luas que são meio frias aos olhos de quem tem lua em signo de fogo e signo de água. Porque lua em signo de fogo e lua em signo de água, misericórdia. Vocês são muito emocionalmente reativos. O que não é exatamente ruim, mas também pode ser péssimo, por um lado, porque vocês podem ter uma reação desproporcional às coisas, porém vocês conseguem ser mais sinceros do que as pessoas que não têm essas luas. Por quê? Não que vocês sejam falsos, tá? Não que pessoas de lua em terra ou lua em ar sejam falsas. Mas é porque essas duas luas costumam racionalizar demais, pensar demais e deixar o sentimento passar batido. Muito mais do que pessoas que têm lua em signo de fogo ou em signo de água, porque elas vão sentir aquilo de verdade. Nossa, elas vão sentir muito. Uma lua de fogo, uma lua em Áries, uma lua em Câncer, elas vão bater e reagir com aquele sentimento e elas vão conseguir não lidar melhor exatamente, mas pelo menos elas vão sentir. Duas pessoas que têm luas em signo de ar e terra são mais analíticas e pragmáticas, principalmente pessoas de lua em terra. Lua em ar, ela vai comunicar mais os sentimentos,
porém ela vai querer também analisar os sentimentos que vão estar relacionados aos relacionamentos, a lua em aquário, às amizades. Então vai querer ajudar os amigos, vai querer manter a liberdade dos amigos e ajudar na individualidade deles, enquanto uma lua em Virgem vai estar ali pragmatizando os sentimentos e as emoções. Como eu sempre digo, um relacionamento só dá certo se dois querem. Então, se fosse para ser um relacionamento, os dois teriam que trabalhar essa diferença. A Jisoo e o Junhei teriam duas Mercúrios diferentes. Seria a posição de um semissextil. Por quê? A Mercúrio da Jisoo é em Aquário e a Mercúrio do Junhei é em Peixes. Então os dois estão signos lado a lado. Quando dois planetas estão em signos lado a lado, nós chamamos isso de semissextil. Sendo a Mercúrio da Jisoo em Aquário, teremos uma comunicação mais inovadora, que precisa de mais liberdade para pensar o que quiser e se expressar como quiser. Uma Mercúrio em Peixes como a do Junhei é uma Mercúrio mais lúdica, que precisa um pouco mais de amor e carinho e vai se comunicar de uma forma muito mais sensível. São duas Mercúrios que no relacionamento teriam o trabalho de ter que entender e se esforçar para entender um ao outro. Por quê? Aquário é um signo de ar e Peixes é um signo de água. São dois signos muito diferentes, porque um tem o que o outro não tem. Peixes tem a sensibilidade da empatia. Aquário quer o bem das pessoas, quer a equidade, mas ele não tem o lado sensível de amar e abraçar todo mundo. Então é uma comunicação em que um tem que entender o lado mais analítico, inovador, que vai querer ter liberdade para expandir as suas ideias, o que aconteceria porque Peixes é um signo que dá muita liberdade às outras pessoas e admira as outras pessoas só por serem o que são, abraçam o todo. Aquário teria que se desprender um pouco da sua lógica e racionalidade para entrar no mundo pisciano, que é um mundo totalmente sensível, mais lúdico e falar de forma mais sutil do que seria com termos talvez meio tecnológicos, meio doidos, talvez até um pouco técnicos, robóticos. Não que uma comunicação aquariana seja robótica, mas porque eles se prenderiam muito mais aos termos, enquanto Peixes ele só iria querer deixar a sua imaginação fluir. Falando sobre amor, temos o Junhei com a sua Vênus em Touro e a Jisoo com a sua Vênus em Escorpião. Como vocês já devem saber, são dois signos opostos complementares. Eu conheço pessoas que têm esse relacionamento. Uma pessoa tem Vênus em Touro e a outra pessoa tem Vênus em Escorpião. Coincidentemente, as duas mulheres têm Vênus em Escorpião e os dois homens têm Vênus em Touro. E assim, é um relacionamento que dura, tá? Perdura no tempo. Perdura porque são dois signos fixos. Touro é alguém que permanece, que precisa da segurança de que aquela pessoa vai estar ali, que vai ficar com ele. Ele não é uma pessoa que vai ficar indo e vindo de relacionamentos. Ele vai querer planejar aquele relacionamento e vai querer que aquilo dure. Uma Vênus em Escorpião é uma Vênus intensa, que quer muito aquele parceiro e que vai ficar com ele até o final. Porém, é uma Vênus mais prática e pragmática. Então, mostra o amor através da matéria, porque é Touro, então vai querer mais contato físico, vai querer demonstrações de afeto físicas, vai dar presentes, vai querer agradar de forma material e dar conforto para aquela pessoa. E uma Vênus em Escorpião vai querer a união de alma. Vai querer a união em que ela conheça aquela pessoa profundamente, todos os seus segredos, todas as suas coisas, até que eles se tornem um. É um bom relacionamento entre as Vênus, apesar de muita gente achar que não. São duas Vênus que se atraem bastante. São duas Vênus que uma vai puxar a outra para o lado mais material, não ficar só no lado da alma e das coisas mais esotéricas, de tentar se entender. A Vênus em Touro pode ensinar para a Vênus em Escorpião que
nem tudo é emocional. As coisas podem ser um pouco mais concretas, nem tudo precisa ser baseado na emoção dele, porque Escorpião é um signo de água, logo se baseia muito nas suas emoções, no que sente, no que está ali dentro dele. Uma Vênus em Touro vai trazer Escorpião um pouco mais para a materialidade, para a realidade. Uma Vênus em Escorpião vai fazer pela Vênus em Touro justamente tirar ele um pouco dessa materialidade, vai tirar essa Vênus dessa forma tão pragmática, tão só resumida a matéria. Vai apresentar a Touro a alma, a profundidade dos sentimentos, que pode ter sentimentos, que existe uma coisa além da segurança e conforto dele. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal para que a gente possa crescer a nossa comunidade e assim poderemos fazer mais teorias e saber um pouco mais sobre relacionamentos alheios que talvez nunca existam. O intuito aqui é se divertir um pouco com a astrologia e saber e se conhecer também através dessa diversão, porque a astrologia é autoconhecimento. Deixe o seu comentário sugerindo um vídeo aqui, algum próximo casal, alguma sugestão de casal que vocês queriam saber como seria o relacionamento, o que iria acontecer. E eu irei ver vocês no próximo vídeo. Beijinhos!